Boa noite a todos. Então, vamos para a nossa aula 3, nosso terceiro encontro, onde a gente aprofunda um pouco mais daquilo que foi colocado lá atrás. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre telemonitoramento pessoal e no lar, inteligência artificial e tecnologias imersivas. Bem, começando sobre a questão do telemonitoramento pessoal e no lar, a gente vai citar um pouquinho das tecnologias que normalmente têm sido utilizadas, seja para acompanhamento de pessoas em domicílio, seja para acompanhamento de pessoas em instituições, ou mesmo no dia a dia. E aí a gente vai falar dos vestíveis, né, os wearables, os sensores domésticos inteligentes, aplicativos móveis de saúde, internet das coisas e casas inteligentes, e um pouquinho de saúde conectada. Hoje em dia a gente fala de saúde conectada, saúde 5.0. Isso tem muito a ver com o termo que foi cunhado lá em 2016, que a gente está numa sociedade 5.0, de robótica, de inteligência artificial e tantos outros avanços. E no que se refere à saúde e bem-estar, algumas coisas estão envolvidas. Computação em nuvem, inteligência artificial, telemedicina, impressão 3D, internet das coisas, robótica, veículos autônomos e energias renováveis. Todas essas situações aqui já são, de alguma forma, realidade ou estão acontecendo. E existe uma série de dispositivos que já são utilizados no dia a dia, né? Desde relógios que controlam sinais vitais, que controlam passos, que controlam a frequência cardíaca, a dispositivos de realidade aumentada, realidade virtual, ou de monitoramento. As nossas casas, os serviços de saúde, as farmácias e, enfim, né, todas as instituições de saúde hoje em dia estão conectadas de alguma forma. E a tendência é que essa integração aumente, né, com uma conexão via internet, que dispositivos, serviços de saúde, todos estejam conectados ao nosso lar, ao nosso dia a dia. E aí, quando eu estou falando dos vestíveis mais utilizados, a gente está falando de roupas inteligentes, relógios, até de joias. Algumas joias são usadas para monitorar, para passar sinais vitais, alguns dispositivos implantáveis que passam informações. É, e os óculos de realidade aumentada, né, que já são usados. Então, esses são dispositivos bastante utilizados no que tange ao telemonitoramento. Aqui vai um vídeo de um dispositivo que pode ser utilizado no contexto de teleconsulta e tantas outras coisas, e que já é realidade para vocês entenderem em que pé que a gente já está. TytoCare is a device and telehealth platform that remotely captures Então, esse é um comprehensive dispositivo exam que data anytime. captura This system exames, sinais. with patented technology that guides patients through the examination A process. ideia é um dispositivo fácil para as pessoas utilizarem, né? Que tem uma interface tranquila de usar e que o próprio paciente possa usar em casa. Nesse vídeo aqui, que é de propaganda dessa empresa, não tem o conflito de interesse com a empresa, é só realmente mostrando para vocês. Eles citam um exemplo de uma criança que está doente em casa e a mãe vai fazer uma comunicação, uma teleconsulta com o médico à distância. E aí ela usa o dispositivo para monitorar sinais vitais. To ensure accurate results. Special Então, adapters are attached ele tem to uma capture série de high-quality digital adaptadores data of the heart, e fazem ausculta lung, cardíaca, ears, pulmonar, throat, otoscopia, horoscopia, avaliação da pele e da exam temperatura. data is stored on Tyto's mobile app. Esses dados são Patients can reunidos e conduct a mandados live para uma telehealth exam with a plataforma da physician empresa. for immediate diagnosis, or examine forward for review at a later time. Let's see how it works. Michael's woken up with dizziness, a cough, and a Então, fever. aí, novamente, ele Mother, cita um exemplo Caroline, de uma starts criança a Tyto doente. exam. First,
She takes an A image of mãe his começa a throat usar o using the dispositivo, Tyto Care fazendo lung compressor. horoscopia, pode estar sendo comandada Next, pelo she médico, records Michael's lung sounds using the stethoscope. um aparelho que faz Now, ausculta she records e video of his transmite. eardrum using the otoscope. Tyto helps Michael's mom guide the device gently into his ear canal and lets her Otoscopia. know when the eardrum image has been captured. Using her smartphone, mom sends the recordings to her pediatrician, along with a note Então, usando o explaining her celular concerns dela, for ela a encaminha esses diagnosis. dados pro Alternatively, she pediatra, can no request caso. a live examination with a physician. Dr. Johnson is on call and begins the consult. The doctor can see and talk with Caroline and Michael E and aí o guide médico them tem through the acesso a specific todos aqueles tests she'd sinais like to perform. vitais, exames. Exam results appear instantly on the doctor's screen, so Dr. Johnson can listen to and see the exam data in real time. In both scenarios, the doctor has Michael's exam data in her EHR for follow-up. Having diagnosed an ear infection, she submits Michael's prescription to the pharmacy for pickup. E aí a médica pode emitir a Michael's prescrição para uma standard of farmácia. late-night visit to the ER. E aí, Mother muitas vezes, has uma been peace of visita, mind, uma and she emergência received the right ou diagnosis a and uma treatment, clínica pode ser evitada. all from the comfort of home. Então, eu quis mostrar esse exemplo, que se aplica mais à lógica de teleconsulta, mas para mostrar para vocês que uma série de sinais podem ser monitorados em casa. Semana passada alguém perguntou até da questão da utilização pelo generalista, pelo clínico, pelo pediatra, né, o especialista mais geral, e aí está um exemplo de tecnologias que a gente pode usar. Mas quando a gente está falando de telemonitoramento do lar, e falando dessa saúde conectada, a gente está falando geralmente de uma casa que possui dispositivos de monitoramento, sensores de sinais vitais ou de situações, né? Por exemplo, acidentes, quedas e tantas outras coisas, que transmitem isso para um provedor ou para uma nuvem, e esses dados são analisados por serviços de saúde, seja por inteligência artificial, seja por médicos ou serviços de saúde, ou de uma forma sistematizada. Então, cada vez mais a gente caminha para esse modelo de saúde conectada, em que todas essas coisas estão envolvidas. E qual que é o benefício disso tudo, né? Obviamente, é uma busca por qualidade de vida, né? Então, as tecnologias hoje, elas miram muito isso, né? Porque tratar a doença é muito caro, então, vocês vão ver que muitas das tecnologias, elas visam a prevenção, a prevenir a doença, ou promover bem-estar, né? Promover saúde. Elas possibilitam monitoramento contínuo, mesmo fora de um ambiente controlado como hospital. Há uma possibilidade de redução de custos, né, porque você intervém precocemente, e um acesso ampliado aos cuidados por parte da população. Então, o que já é uma realidade para uma série de coisas, e aí falando do monitoramento agora de forma abrangente. Gestão de doenças crônicas, assistência a idosos, saúde mental, e aí eu vou citar alguns exemplos para vocês. Aqui, eu recebi essa semana, essa notícia, que mostra uma coisa que já começa a acontecer, né? Por exemplo, a Unimed lá da Serra Gaúcha começou a implantar cabines de telesaúde, em que existe uma estrutura, câmeras, aparelhos para aferir sinais vitais, e isso é transmitido para uma equipe à distância. Então, essa questão de cabines, né? Em locais tipo shoppings ou lugares tipo condomínio, ou dentro de casas mesmo, ou prédios, isso já começa a acontecer. E aí começo a citar alguns exemplos aqui de situações em que o monitoramento ele pode ser muito efetivo, né? É muito comum já algumas experiências com pacientes com insuficiência cardíaca, né? Dispositivos que monitoram peso, pressão, frequência cardíaca, transmite os dados. E aí, assim, tem se observado uma diminuição das readmissões hospitalares, melhoria na adesão ao tratamento. Na Covid-19, como eu citei a aula passada, né? Uma série de experiências de monitoramento e eu listo aqui outra que ocorreu na Espanha, em tantos outros lugares, né? Usando oxímetro de pulso, aplicativo para monitorar paciente, para identificar sinais e sintomas. E, e a gente está usando o Covid de exemplo aqui, mas a gente sabe que naturalmente passaremos por outras situações
de epidemia ou até mesmo de pandemia, e o aprendizado de telemonitoramento na Covid-19 pode ser uma ferramenta valiosa caso a gente viva uma nova situação dessa, para descongestionar o hospital, reduzir a exposição de pacientes e profissionais aos agentes infecciosos. Monitoramento de hipertensão, né? Assim, já não é um. A gente já tem o mapa, já tem outros dispositivos, mas talvez tem sido criado outras formas de monitorar, de forma talvez mais tranquila, mais rápida, ou de monitoramento contínuo, né? Ao longo de dias, não só 24 horas, como geralmente fica o mapa. Então, isso tem acontecido também. Monitoramento em Parkinson para avaliar tremores, mobilidade, ajuste de terapia medicamentosas, pacientes em reabilitação pós-AVC, né? Então, dispositivos que monitoram os exercícios realizados em casa e dão feedback em tempo real a fisioterapeutas através de plataformas online. Então, obviamente, uma recuperação melhor, um aumento da aderência. Distúrbios do sono, né? Telemonitoramento de distúrbios do sono, começam a ser criados dispositivos que monitoram padrão de sono, apneia, saturação de oxigênio. Assim, na verdade, existem até aplicativos, né, que fazem um pouco de estudo aqui e acompanham, por exemplo, situações de apneia do sono, ou até mesmo outras situações, como insônia, e outros distúrbios do sono, né? Então, permite um diagnóstico precoce e ajuste de terapia, como o CPAP. Saúde mental com realidade virtual, já tem experiências usando isso também, né? Então, aplicativos que tratam fobias e transtorno de ansiedade, monitoram a resposta fisiológica dos pacientes durante as sessões, e elas podem ser usadas muitas vezes em locais remotos também. E aí, pessoal, naturalmente existe alguns desafios. Uma questão que a gente tem sempre batido na tecla, né? Segurança de dados, privacidade. A tecnologia ela não pode vir com improviso, ela tem que vir com segurança. Então, acho que todos nós temos desafios, sempre que vier uma experiência nova, uma ferramenta nova, a gente assegurar que aquilo é algo validado, que permite dar segurança para os nossos pacientes. Acessibilidade, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer lei de descuidados inversos, né? Que é isso? Ofertar mais recursos para quem já tinha bom acesso à saúde e fechar a porta para quem não tem dificuldade. E aí eu estou falando de letramento digital, eu estou falando de questões econômicas, né? Não é toda a população que pode acessar esses dispositivos, e aí a gente corre o risco de aumentar as iniquidades. Conectividade ainda é uma barreira no nosso país. A tendência é que com 6G, né, isso melhore, mas a gente ainda precisa de uma infraestrutura tecnológica, uma conectividade que permitam ter segurança nessa transmissão de dados. Questões éticas e regulatórias, o Alexandre falou muito bem sobre isso na primeira aula, né? Então, sempre atentar do que é ético, qual é a regulamentação. Uma palavra muito importante quando a gente fala de saúde digital, interoperabilidade. É importante que os diversos dispositivos conversem entre si, que os prontuários eletrônicos se integrem por exemplo, os softwares da farmácia, do hospital, da casa, dos dispositivos, que as pessoas tenham acesso de forma com equidade, né, a todos esses dispositivos. E aí eu queria acrescentar uma questão que eu até coloquei esse livro que eu gosto bastante, que fala de semiologia baseada em evidências. Uma reflexão que eu fazer, da mesma forma, né, que a gente é crítico em relação a exames, e esse livro aqui coloca a questão do exame físico racional, né, de fazer aquilo que tem evidência de que é benéfico, a gente tem que sempre se perguntar quais sinais vitais, quais sintomas são relevantes para ser monitorados. Eles de fato trazem benefícios para esses pacientes ou são um dado que pode aumentar a overdiagnosis ou é um dado inútil, né? Que só alimenta uma base de dados estéril. Então, muita coisa tem surgido, muita coisa vai surgir,
e eu acho que a gente tem o desafio de ser cético, mas ao mesmo tempo de não ser resistente ao novo, né? Então, cabe a nós agora, no desenvolvimento dessas tecnologias e na utilização dessas tecnologias, filtrar aquilo que pode ser útil, aquilo que pode ser bom para o paciente ou para os sistemas de saúde, né? E essa frase aqui, ela é bastante citada em aulas de tecnologia e, e eu acho que é sempre relevante, né? O futuro, ele já chegou, gente. Tudo que foi falado aqui já existe. A questão é que, infelizmente, ele não está igualmente distribuído. E esse é o nosso desafio: distribuir aquilo que for benéfico, distribuir aquilo que, aquelas tecnologias que promovem saúde para toda a população. Então, esse é o nosso desafio a partir de agora, tá certo? Essa é uma introdução e o professor Alexandre continua agora falando um pouquinho para vocês sobre as tecnologias imersivas e a inteligência artificial. Alexandre. Muito bom, obrigado, Walter. Vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as tecnologias imersivas, vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, duas hypes do momento, duas coisas que estão muito em alta. Vamos tentar contextualizar um pouquinho, dar algumas definições e depois deixar aberto para perguntas, para que a gente possa tentar contextualizar isso melhor. Então, o que que é a tal da inteligência artificial, né? Ele é uma área da ciência da computação dedicada ao desenvolvimento de sistemas, agentes inteligentes que possam raciocinar, aprender e tomar decisões de forma autônoma. Como todo mundo sabe, ela tem um potencial de revolucionar a saúde, trazendo desde avanços no diagnóstico, tratamento, até a prevenção e, mas principalmente, a predição de doenças. Vamos entrar um pouquinho nesse mundo da IA para a gente ver como é que isso vai impactar a gente. Tá? Ela é baseada na ideia de que os computadores podem ser programados para imitar o comportamento inteligente dos humanos. Ontem, dois dos pensadores, dos pesquisadores iniciais dos algoritmos atualmente utilizados em inteligência artificial foram contemplados com o Prêmio Nobel. Ela pode ser dividida em duas grandes áreas, a IA fraca e a IA forte. A inteligência artificial fraca é aquela que faz tarefas específicas, reconhecimento de rosto, jogar uma partida de xadrez. A IA forte, ela tem uma habilidade extra. Ela, além de fazer essas tarefas específicas, ela pode raciocinar e tomar decisões de forma autônoma. Ela tem uma autonomia que as IAs específicas ou a IA fraca não têm. Ela não é de hoje. A inteligência artificial começou lá atrás, desde que Turing começou com o desenvolvimento disso em 1950, mas ela foi impulsionada recentemente por conta, principalmente, da do aumento da capacidade de processamento dos computadores, as chamadas GPUs, que são as CPUs, porém gráficas, as GPUs principalmente de uma empresa chamada NVIDIA, que atualmente tem crescido exponencialmente seu valor de mercado, revolucionaram a forma como os computadores são capazes de processar bilhões e bilhões de dados em pouco tempo para poder fazer o processamento necessário para um algoritmo gerar uma resposta de inteligência artificial. Além disso, o aumento da disponibilidade de dados, o fato da transformação digital no mundo inteiro, ao longo das últimas décadas, com todo mundo colocando seus dados em sistemas computacionais, esses dados estando disponíveis para serem utilizados no aprendizado de máquina, e o desenvolvimento de novos algoritmos de aprendizado de máquina, como, por exemplo, a aprendizagem profunda ou deep learning. Então, a gente, na saúde, tem algumas aplicações: diagnóstico, tratamento, prevenção e gestão. No diagnóstico, ela utiliza, por exemplo, para analisar imagens médicas. No tratamento, a inteligência artificial já é utilizada na pesquisa de novas moléculas, na sugestão de novas moléculas para novos tratamentos, através das simulações computacionais. Na prevenção, identificando fatores de risco, cruzando esses dados com a literatura mais recente. E na gestão, para melhorar a otimização de recursos utilizados na saúde. Mas nada vem sem risco, né? Então, existe o risco de viés, dependendo do jeito que você ensina a inteligência artificial, dependendo dos dados que você fornece para o algoritmo. Isso pode levar a um enviesamento. Um exemplo
bem simples. Foram treinar uma inteligência artificial para reconhecer padrão de glaucoma em campo visual. Fizeram vários exames e deram para a máquina ensinando, esses aqui não têm glaucoma, esses aqui têm glaucoma, esses não têm glaucoma, esses têm glaucoma. E depois fizeram um novo set e ofereceram à máquina. A máquina errou quase todos. Eles foram tentar analisar os dados, passaram de novo os exames que eles tinham dado para a máquina acertou todos. Passaram exames novos, a máquina errou quase todos. E aí eles foram avaliar o que estava acontecendo. Quem selecionou os exames para treinar a máquina, colocou bem pequenininho no canto da página um G em cima, indicando quais eram os casos com glaucoma. O que a máquina aprendeu? Que aonde tinha o G escrito à mão era glaucoma. Todos os exames que eles davam para a máquina depois que tinha glaucoma, mas não tinha o G marcado, ela errava. Então, um treinamento enviesado leva a erro diagnóstico. Tá? Outra coisa é a questão de confiabilidade. Esses sistemas que estão em desenvolvimento, eles ainda podem não ter uma confiabilidade muito alta, e isso é fundamental que quem vai usar saiba. Tá? E a questão da privacidade. Ah, como a inteligência artificial utiliza uma grande quantidade de dados pessoais, e esses dados precisam ser anonimizados previamente, inclusive pelo que preconiza a LGPD, se isso não for feito, a gente tem um risco de quebra de privacidade bastante grande. Mas não tem dúvida que vem um monte de benefício. Então, a gente pode melhorar a acurácia diagnóstica, a gente pode trabalhar no desenvolvimento de novas moléculas, a gente pode trabalhar na prevenção de doenças e na melhoria de gestão. Agora, é preciso garantir que esses sistemas sejam projetados e desenvolvidos de forma responsável, testados e validados antes de serem usados em pacientes, mas principalmente transparentes e auditáveis. A gente tem que garantir que eles não sejam utilizados para discriminar ou prejudicar pacientes, que garantam a privacidade e respeitem a autonomia dos pacientes. E há um mundo de oportunidades, porque a inteligência ela tem o potencial, a inteligência artificial ela tem o potencial de melhorar a saúde de todos os pacientes, independente de onde ele está, independente da sua condição social. Ela pode reduzir os custos, a promessa é impossível, né? A redução de custos e melhora da eficiência dos sistemas de saúde e ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos. Porém, como já falado, ela não é essa maravilha toda. Ela pode levar erros diagnósticos, ela pode ser utilizada para desenvolver sistemas de armas ou sistemas de vigilância que podem ameaçar a segurança pública, ela pode levar ao desemprego, principalmente daqueles que fazem tarefas repetitivas que possam ser automatizadas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, concluindo, a inteligência artificial ela tem o potencial de revolucionar a saúde, no entanto, a gente tem que superar desafios e riscos associados ao seu uso. E a gente conclui a aula de inteligência artificial em 7 minutos e 30 segundos. Vocês podem achar essa aula boa, ruim, média? Ok, mas essa aula não é minha. Essa aula eu pedi para o ChatGPT fazer para mim quando, no ano passado, eu fui pedido, me solicitaram que eu desse uma aula para alunos da pós-graduação. E eu pedi para o ChatGPT montar uma aula para mim. Cria uma aula com 18 slides sobre inteligência artificial aplicada à saúde, incluindo, mas não limitado, a conceitos básicos, evolução, aplicações, riscos, benefícios, perspectiva. Isso aqui foi feito dia 25 de outubro do ano passado, há quase exatamente um ano. E aqui, slide por slide, eu não mudei uma palavra, tá? Tá exatamente o que foi indicado, slide por slide, pelo ChatGPT. Então, assim, qual é a competência que uma pessoa tem para falar daquilo que ela está falando hoje com o que a gente tem de LLM? Como é que a gente identifica a credibilidade de uma pessoa? LLM são os modelos de linguagem natural e conhecidos hoje como a grande hype da inteligência artificial. A grande vedete das LLMs é o ChatGPT, tá? O que é GPT? GPT é de Generative, Pre-trained and Transformative. Então, é uma linguagem generativa, pré-treinada e transformativa. Ele utiliza um processo de linguagem natural para aprender com o conteúdo da internet e, a partir daí, gerar um conteúdo original. O ChatGPT foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI. Ela acabou de receber uma nova rodada de investimentos, se tornou uma empresa de mais de 2 bi de valor,
Quando começou o ChatGPT na versão 3,5, ele já era absurdamente capaz de fazer coisas até então inimagináveis. Depois veio a versão 4.0 e agora a versão 4O, que é muito superior às versões anteriores. Mas não tem só o ChatGPT. Além do ChatGPT, a gente tem disponíveis o Gemini, da Google. Antigamente era chamado de BART. O nome era tão ruim que eles mudaram para Gemini. Além do Gemini, a gente tem o Claude, que pertence a uma empresa chamada Anthropic, que é, eu gosto mais do Claude que do Gemini, e acho o Claude equivalente ao ChatGPT, dependendo da tarefa, o Claude faz até um pouquinho melhor. E para a área da saúde, existe o Open Evidence. Eu não sei se vocês já conhecem, se não conhecem, anotem esse site, openevidence.ai. Tá? O Open Evidence, ele é feito para a medicina, ele é feito para a área da saúde. Então aqui você pode perguntar o último tratamento, as últimas atualizações na doença tal, o que que é a doença tal, ele é voltado para a área médica. O Open Evidence, ele tem um viés, que é importante que todo mundo saiba. Ele pertence a uma empresa chamada Elsevier. Todo mundo conhece pelos livros e revistas que a Elsevier publica. Então, a busca preferencial do Open Evidence é na literatura da Elsevier. Ele não fica limitado a ela, ele expande para outras fontes literárias. Mas a gente tem que saber que muito do que vem direcionado pela literatura da Elsevier. Mas mesmo assim, é uma base de dados fantástica. E aí tem um algoritmozinho para entender quando é que a gente pode ou não utilizar a inteligência artificial generativa. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: não, Siri, depois. Obrigado. Vocês veem que ela está em todo lugar, né? A primeira pergunta que você tem que fazer é: interessa se a resposta que a IA generativa vai me dar é verdadeira? Se não interessa se ela é totalmente verdadeira, beleza, pode usar. Se interessa que a resposta seja absolutamente verdadeira, vem uma segunda questão. Você tem a habilidade, você tem o conhecimento para dizer se o que está saindo é verdadeiro ou não, está correto ou não? Se você tem o conhecimento, uma última questão. Você está disposto a assumir total responsabilidade legal e moral por qualquer falha ou por qualquer dado que não esteja correto? Se você estiver disposto, beleza, pode usar. Agora, se você não tem a expertise para verificar se o que saiu é verdadeiro, ou se você não quer botar o seu na reta e assumir responsabilidade legal e moral, então toma cuidado. Não é legal você confiar no que você vai receber, seja do chat GPT, do Open Evidence, do Claude ou do Gemini. A verdade é que não tem muito como a gente fugir desses algoritmos. Eles estão presentes em toda parte, né? Então, o que que a gente pode esperar dessa inteligência artificial, na verdade? Toda vez que eu converso com médicos, três preocupações são as principais que eu recebo, né? A primeira delas é: e aí? A IA vai tomar meu trabalho? Segundo, eu posso confiar nesse negócio de inteligência artificial? Como é que ela pode me ajudar na minha prática médica? A gente chega nisso daqui a pouco. Vamos continuar. Quando a gente fala de inteligência artificial voltada para o diagnóstico, a gente tem que é hoje a maior área de pesquisa na medicina, como é que eu laudo automaticamente exames, como é que eu detecto câncer de mama precocemente a partir de algoritmos de inteligência artificial. Né? A gente tem que entender que esses algoritmos, eles são sistemas desenhados para aprender padrões. Ele aprende o padrão, ele reconhece o padrão, baseado num conjunto de dados que ele recebe. E ele recebe o nome de CAD, Sistema de Suporte Diagnóstico, ou Computer Aided Detection System. Existem dois tipos de CAD. O CAD-X e eu chego lá daqui a pouco. Só para vocês entenderem como é que funciona a inteligência artificial. Ela pega um padrão, esse padrão ele é lido, a partir dessa leitura ele é fracionado em diferentes padrões pré-conhecidos. Esses padrões pré-conhecidos passam por camadas de reconhecimento, e a partir dessas múltiplas camadas de reconhecimento, esse padrão ele é compreendido como um padrão pré-determinado. Então, se eu escrevo
mesmo que torto, esse número se parece mais com o quê? Então eu posso ter tanto ele com camadas mais simples, quanto com camadas múltiplas, e quanto mais neurônios eu adiciono à camada, quanto mais conexões eu crio a essa camada, maior a capacidade diagnóstica que eu tenho a partir de um determinado reconhecimento de padrão. Então, os sistemas de ajuda computacional, como eu disse, podem ser de dois tipos, o CAD-E e o CAD-X. O CAD-E, ele só diz, tem lesão ou não tem lesão? É normal ou é alterado? O CAD-X, ele dá um passo a mais. Ele diz, tem lesão e essa lesão provavelmente é tal diagnóstico. Então, ele processa a imagem, ele detecta padrões, ele extrai essas anomalias, ele quantifica essas anomalias e busca no banco de dados deles imagens e dados de diagnóstico que possam ser compatíveis com o que ele está vendo. Eu sou oftalmologista, então eu vou dar um exemplo do oftalmo que é fácil de vocês entenderem. Quando a gente pega um paciente com retinopatia diabética, o paciente com retinopatia diabética ele vai apresentar algumas lesões muito características. Ou vai vazar sangue, microhemorragias, ou ele vai fazer pequenos pontos vermelhos, microaneurismas, ou vai vazar gordura, exudatos duros, ou ele vai ter áreas de isquemia, exudatos algodonosos. As áreas de exudatos duros, elas são mais amarelas, com bordos irregulares, confluentes ou não. As áreas de exudatos algodonosos, elas são maiores, mais esbranquiçadas, com bordas um pouco mais nítidas. Os microaneurismas têm as bordas mais nítidas que as hemorragias, em ponto borrão. Esses padrões, eles se repetem em todas as retinopatias diabéticas. A intensidade desses padrões é que determina o grau de retinopatia diabética que esse paciente tem. Mas se eu ensino para a máquina a reconhecer esses 4 padrões, o que é um microaneurisma? O que é uma hemorragia em ponto? O que é uma hemorragia em chama de vela? O que são exudatos duros? O que são exudatos algodonosos? E ela consegue, a partir de uma imagem, extrair em níveis diferentes pontos que possam estar alterados e sobrepor esses pontos alterados na imagem, selecionar essas regiões e, a partir das regiões selecionadas, passar pelo filtro de deep learning para chegar num diagnóstico, eu consigo fazer com que a máquina seja capaz de ler uma retinografia. Um trabalho emblemático saiu em 2017, feito pelo grupo do Moorfield Eye Institute de Londres, junto com o pessoal do Google, de uma empresa chamada Deep Learning do Google. Eles conseguiram identificar áreas lesadas com uma precisão de 92%. Mais do que isso, eles conseguiram identificar, a partir do fundo de olho, fatores de risco predisponentes a doenças cardiovasculares em pacientes com com retinopatia diabética. Então, dependendo da tortuosidade vascular, como eles tinham acesso aos prontuários médicos desses pacientes, eles sabiam o algoritmo aprendeu que dados específicos naquele fundo de olho poderiam dizer se aquele paciente estava em risco maior ou menor para uma doença cardiovascular, que é a maior causa de mortalidade em diabéticos, não é a cegueira. Mas mais do que isso, eu, como oftalmologista, todo oftalmologista, quando olho para uma retinografia, sabe dizer se a fotografia é do olho direito ou do olho esquerdo. A máquina, o aprendizado de máquina possibilitou dizer não só isso, se era do olho direito ou do esquerdo, mas também se era um olho masculino ou feminino. Com 97% de precisão, 96, qualquer coisa por cento de precisão. Eles sabiam dizer se o olho era masculino ou feminino. E ninguém sabe como ou por que que eles acharam isso. Mas lembra que a máquina não vê a imagem que a gente vê. Ela pega isso aqui, transforma em zeros e uns, e na linguagem binária ela consegue identificar um padrão. Dá para confiar nisso? Até que ponto? O fato é que retinopatia diabética, câncer de mama, Alzheimer, Parkinson, infarto agudo do miocárdio. Hoje em dia, existem algoritmos que são capazes de identificar num eletrocardiograma o risco daquele paciente ou fazer o diagnóstico imediato. Existem algoritmos que medem
a quantidade de volume de líquido num determinado exame. Aqui um OCT, mas isso existe para ultrassom. Eles conseguem quantificar e dizer a predição do que pode acontecer com esse paciente no futuro. Então você consegue selecionar, colocar camadas e chegar numa classificação diagnóstica em N formas de utilização através da inteligência artificial. Um trabalho nosso, publicado com um grupo lá da Federal do Rio Grande do Norte, lá no comecinho da inteligência artificial, a gente criou um algoritmo para segmentar a escavação do nervo óptico, para poder definir se esse paciente tem glaucoma ou não. Então, antes de você chegar no diagnóstico, você precisa ensinar a máquina como é que ela olha numa retinografia, o que é o nervo, dentro do nervo, o que é a escavação e como é que ela quantifica isso. Tá? Então, foi um trabalho publicado em 2020 pelo grupo que a gente ajuda lá da Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos uma startup, eu tenho uma startup que trabalha com inteligência artificial para oftalmologia. Então, a gente tem alguns modelos de IA funcionando. Um deles é de enhancement, a gente melhora a qualidade da imagem. Então, vem uma imagem desse tipo aqui, a gente joga IA e a gente consegue melhorar. Olha a diferença dessa imagem para essa imagem na hora de laudar, como você consegue ver com detalhes maiores e dar o laudo. A segunda coisa, mapa de calor, que identifica áreas potenciais aonde provavelmente tem a lesão. Isso guia o olho do médico laudador para aquela região, para que ele possa fazer o laudo mais rápido. Né? Outra é laudos pré-preenchidos. A IA identifica a potencial alteração e já pré-preenche um laudo, ou então ela te diz: essa imagem aqui, a mais próxima que eu tenho no meu banco de dados é essa. Elas têm aproximadamente 98% de semelhança, por exemplo. E o laudo dessa aqui é esse. Você quer copiar? E só mudar a partir daí? Então, o objetivo da nossa IA é acelerar o processo de laudagem, facilitando o trabalho do médico. É por isso que eu não gosto de chamar de inteligência artificial, eu gosto de chamar de inteligência aumentada. É IA do mesmo jeito, mas eu não acho que ela vai ser substitutiva, eu acho que ela vai ser complementar. Então, se nós soubermos utilizar a inteligência artificial, como uma inteligência aumentada, ela tem um potencial enorme de ajudar o que nós temos para fazer. Agora, vamos pensar como é que isso vai na prática, né? Então, eu consigo utilizar a inteligência artificial para fazer precisão diagnóstica, analisando imagens e literatura, para predizer resultado a partir da análise de dados daquele paciente, para otimizar fluxos, os processos através de árvores de decisão ou jornada otimizada, e para a criação de conteúdos. Ela pode criar um laudo do zero para mim, a partir de uma imagem única. E se a gente junta tudo isso? Tá? Então, a gente conversou sobre LLM, que são os modelos de linguagem ampliada, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude. Todo mundo já deve ter visto como criar um avatar seu. Existe um aplicativo chamado Midjourney, de inteligência artificial, que gera um avatar, ele cria uma imagem sua, né? Existem vários aplicativos de geração de áudio e geração de texto. Aqui estão só alguns, mas tem um monte, tá? Em que você digita e ele fala o que você está digitando. E ele coloca legenda no que você está digitando. Se você junta tudo isso, dá para fazer coisas bem legais. Essa aqui, essa rosca que vocês estão vendo aqui, está saindo da cabeça de uma paciente, tá? Essa paciente aqui, ela sofreu um AVC. Então, você tem um aparelho de EEG, né, eletroencefalograma, que foi implantado no cérebro dessa paciente. A partir desse sensor implantado no cérebro dela, eles têm essa rosca que conecta no aparelho leitor à parte, e eles pegaram essa paciente tetraplégica, sem capacidade vocal, e começaram a mostrar, mas cognitivamente perfeita, e começaram a mostrar para ela objetos. Isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um lápis, isso aqui é uma maçã, isso é uma banana. E eles ensinaram para ela, olha para o objeto e pensa nesse objeto, dá nome para esse objeto, enxerga esse objeto. E eles iam capturando as ondas cerebrais que ela emitia com objetos diferentes. Depois eles começaram a ler textos para ela. Ou ela começou a ler textos e captando a onda cerebral do que era cada uma daquelas palavras. O resultado disso é que esse sistema ligado ao pedestal,
começou a compreender como ela pensa. E a partir das ondas geradas pelo pensamento dela, eles criaram um avatar para que esse avatar pudesse exprimir com texto e voz aquilo que ela estava pensando. Então, ela quando teve 30 anos, com 30 anos de idade, ela teve um AVC que levou ela a ficar tetraplégica e afásica. Então, aqui é a primeira vez que ela está vendo que o marido está conversando de verdade com ela, né? Então, ela é capaz de produzir texto, sintetizar a voz, e com isso, ela consegue expressar o que ela quer expressar sem que ela precise efetivamente estar com as outras áreas dela funcionando, né? E perguntaram para ela por que você quis fazer isso. Fala, eu achei que fosse ser bom para mim. E ela conclui com isso. Qualquer coisa é possível. Isso é tecnologia que já existe. Por que a gente não pode juntar tudo isso e transformar? Interface cérebro-computador é algo que vai ser realidade em breve. Nós temos uma grande empresa chamada Neuralink, do Elon Musk, que está investindo pesadamente na interface cérebro-computador. Isso aqui é um exemplo vivo de como a interface cérebro-computador funciona. E a gente vai caminhar para a medicina personalizada, né? Aonde só uma inteligência artificial é capaz de juntar entradas de como é que é a vida social, o comportamento desse paciente, genomicamente como é que ele é, o que que os biosensores que o Walter estava falando, que esse paciente pode vestir, os wearables, que esses biosensores estão mandando de dados de frequência cardíaca, de eletrocardiografia, de sudorese, de glicemia, como é que funciona o sistema imunológico dessa pessoa, como é que é a microbiota do intestino dela, anatomicamente, ambientalmente, fisicamente, como é que é a atividade física, de sono, de nutrição, de medicamento, do uso de álcool, de drogas, como é que estão os exames laboratoriais, como é que é o histórico familiar, capacidade de comunicação, de fala, cognição dessa pessoa, o estado mental, juntar toda a história médica dela, com o que tem de mais atualizado da literatura médica e somar tudo isso para dar de output um guia virtual de saúde para essa pessoa. A medicina personalizada, ela não tem como funcionar sem um belo algoritmo de inteligência artificial por trás, que vai aumentar a capacidade do colega que vai estar vendo esse paciente, que vai passar pelo seu crivo. E é por isso que eu brigo lá na Faculdade de Medicina, que nós temos que ensinar, nós temos que fazer aula de critical thinking, de pensamento crítico para os alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, porque o que vai separar a gente agora não é o acesso, o que vai separar a gente agora é o crivo. Tá? Quando você pensa em futuro, né, em futurologia, nos próximos 5 anos, nos Estados Unidos acredita que a gente vai ter análise genômica, realidade aumentada e inteligência artificial para suporte à decisão médica. Na Europa, análise genômica, robótica e inteligência artificial no suporte à decisão médica. Na Ásia, genômica, inteligência artificial no suporte à decisão médica e sensores. Se você pega os próximos 25 anos, eles já estão em outras coisas. É designer de bebê, utilizando tecnologia CRISPR para mudar DNA, nanotecnologia, redesign de hospital, pesquisa anti-envelhecimento, interface cérebro-computador, impressão 3D de órgãos. Então, o que está no pipeline para frente aí são coisas bem interessantes, tá? Então, assim, eu fico com o termo, para mim, faz mais sentido o termo inteligência aumentada do que o termo inteligência artificial. E voltando naquelas dúvidas que a gente conversou lá atrás, a inteligência artificial ela vai tomar meu trabalho? Não vai, não. Mas ela vai substituir algumas tarefas. Você vai gastar menos tempo fazendo coisa repetitiva e vai ter mais tempo para dedicar para outras coisas. Dá para confiar na IA? Não, nem sempre, ainda não. De forma total, ainda não, né? E como é que a IA vai ajudar ah, na minha prática médica, né? Se bem aplicada, ela vai poupar tempo e aumentar os seus índices de acerto. Por isso, inteligência aumentada. Mas o tema é comprido e me pediram para falar de duas coisas hoje, que além da inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias imersivas. Então vamos falar de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e realidade expandida. Eu vou passar mais rápido aqui, mas é interessante vocês terem uma noção, tá? Então vamos entrar nesse mundo da realidade virtual. A realidade virtual, ela existe quando eu tenho um aparelho que veda totalmente os olhos para os estímulos externos.
Então, o que eu recebo é um conteúdo digital em terceira dimensão, que pode estar apresentado ou numa tela de celular ou em duas telas, uma em cada olho. Eu não tenho câmera, eu não preciso ter câmera numa caixinha de realidade virtual. Pode ser até feita de papelão, tá? Então você pega uma caixa de papelão, coloca um celular nela, de tal forma que ela vede. Aqui dentro tem duas lentes convergentes, e essas lentes permitem com que você, se estiver passando um conteúdo aqui em 3D, você tenha uma imersão em realidade virtual, tá? A realidade virtual normalmente utiliza um capacete, você tem ápticos sensoriais que você segura nas mãos para poder interagir melhor com o equipamento de inteligência de realidade virtual. Então, é uma realidade alternativa, gerada por computação gráfica. Ou é um vídeo 3D, ou é um vídeo que captura 360 graus. Você vira a cabeça, você acompanha uma imagem como se você estivesse realmente na sala. Você tem interação com esses joysticks e também pode ser feito com projetores de imersão. Por exemplo, se alguém já foi na exposição do Van Gogh, ou se alguém já foi em alguma exposição do Jurassic Park, que eles projetam em 3D na sala inteira para dar uma sensação de imersão. Então, existem várias formas, né? Então, utiliza-se a IA na área médica, por exemplo, para ensinar anatomia, para substituir a utilização de cadáveres, para fazer dissecção, manual, etc. Tem empresas dedicadas a isso. Isso aqui é um vídeo de 3D, você vira a cabeça, você tem acesso aos ápticos, então você pode utilizar isso para o treinamento. Então, aqui, por exemplo, um treinamento de química, aqui um treinamento de como é que você vai andar em lugares perigosos, aqui um treinamento de como é que você vai lidar com alta tensão. Então, como é que você eleva o bastão, que o pessoal chama de banana, dos postes de alta tensão, né? E aí você tem toda a capacidade de treinamento. Então, aqui um treinamento num data center, se você é capaz de treinar isso virtualmente antes de ir para um lugar onde você efetivamente esteja em risco, né? Existe um projeto, por exemplo, para quem gosta de videogame, existe um, um- uma realidade, um game de realidade virtual, aonde dentro desse game de realidade virtual você brinca com games antigos. Então é como se você estivesse vendo uma televisão antiga, mas na verdade você está num ambiente 3D que te permite jogar jogos anteriores. Isso é diferente da realidade aumentada. Na realidade aumentada, você tem uma câmera ou você tem lentes que são transparentes, que te permitem ver o mundo que está ao seu redor. Então, na realidade virtual, você está bloqueado do mundo externo. Na realidade aumentada, você está imerso no mundo externo, mas dentro desse mundo externo, você vai ter projeções fora da realidade. Então, o aparelho de realidade aumentada, ele tem câmeras externas ou lentes transparentes que te permitem ver ao redor. A câmera captura a realidade, a tela exige a imagem capturada pela câmera e o software procura padrões de reconhecimento para inserir objetos virtuais. Então, por exemplo, se você ah, coloca um objeto de realidade aumentada, você pode, por exemplo, identificar um rosto, ou um rótulo, ou uma imagem. Então, uma vez ele identificando que isso aqui é um rosto, ele joga uma imagem por cima, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que o padrão é um cartão, quando o software reconhece aquela realidade real, ele joga em cima dela uma realidade aumentada. Isso pode ser feito de várias formas. Comercialmente, isso é utilizado de várias formas, tá? Então, os filtros do Instagram que jogam cílios ou maquiagem em cima de um padrão de reconhecimento de um rosto é um modelo de realidade aumentada. Quando você usa um QR Code ou o reconhecimento de um rótulo para ter uma outra coisa a mais, ou quando você usa um padrão de imagem para ter um reconhecimento a mais, isso é realidade aumentada, tá? Então, esse padrão dispara um gatilho, esse gatilho insere um conteúdo digital, que pode ser uma animação 3D, pode ser um objeto 3D ou pode ser um vídeo. Então, a utilização de filtros que vão distorcer a realidade, acrescentar algo na realidade, aumentar alguma coisa na realidade, isso é realidade aumentada. É muito utilizado hoje para diversão, para entretenimento, mas os potenciais que a gente tem para a área da saúde são enormes.
A realidade aumentada, a maioria das pessoas conheceu ela quando começou a brincar de Pokémon, né? Caçar Pokémon pela rua. Então você via com a câmera do celular a realidade de onde você estava e o software inseria naquele ambiente que você estava uma realidade aumentada. Isso é utilizado para vendas, então você consegue provar joias, você consegue provar diferentes modelos de pulseira, de relógio, tudo isso utilizando realidade aumentada. Na área clínica, na minha área, na oftalmologia, a gente tem aparelhos que projetam um compasso no olho para indicar em que região deve ser inserida a lente intraocular, onde deve ficar o eixo da lente intraocular de determinado paciente. A gente consegue fazer treinamento simulado de realidade virtual. A gente consegue treinar crianças que têm estrabismo ou ambliopia, utilizando realidade virtual para que elas façam o movimento correto com o olho, para que você faça esse treinamento delas, né? Até a Coca-Cola, há muito tempo atrás, lançou em cima disso. Então, isso é muito utilizado no comércio para bebidas. Então, você identifica qual é a garrafa ou qual é a embalagem do refrigerante que você está usando, e uma vez identificado a embalagem, ele acessa a câmera e a partir da câmera vai se contar uma história da Coca-Cola de Natal. Então, ele reconhece a embalagem e joga o conteúdo por cima, né? O conteúdo vem, ele acompanha o movimento que você faz. O celular do cara não era tão bom, então demorava um tempo para carregar o conteúdo, mas depois que o conteúdo estava carregado, ele podia ver um vídeo de realidade aumentada em cima daquela garrafa de Coca-Cola que ele tinha. Então, o zoom ia e voltava, dependendo do que ele estava fazendo. Isso vale também para cerveja. Então, uma cerveja belga que, se você colocava o celular na frente dela, ela te dava uma sensação de realidade aumentada. Tem um vinho também chamado 19 Crimes, que é um vinho australiano. Cada rótulo dele, quando você coloca a realidade aumentada, ele te conta a história de um crime. São 19 rótulos diferentes. A Austrália foi formada lá no início por presidiários que foram levados da Inglaterra para a Austrália. Então, aqui conta a história de 19 presidiários famosos do início da colonização australiana. E por aí vai. Mas é para vocês entenderem a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Tá? Então, na realidade aumentada, eu posso trabalhar quando os filmes de ficção científica, entre aspas, né, vocês viram com médicos acessando dados múltiplos e utilizando a realidade aumentada em cima dos dados que eles têm. Então, aqui, separando os ossos do crânio para poder estudar especificamente, eu quero estudar o zigomático, não, eu quero estudar o esfenoide. Como é que eu vou aprender sobre o sistema nervoso, sobre o sistema solar e por aí vai. A realidade mista, ela junta esses dois, permitindo que objetos reais e virtuais interajam em tempo real, tá? Então você tem um objeto real, que é a areia, e tem um objeto virtual, que é a construção de um mapa de superfície em cima dessa areia em tempo real. Então, à medida que você mexe a superfície daquilo, ele constrói um mapa em cima daquilo. Então, isso aqui é uma realidade mista. E existe a realidade expandida, onde você funde a virtual, a aumentada e a mista numa só. Então, imagina, por exemplo, você chegar, você comprar um lote, você ter uma maquete do que você vai construir. Então, você está no lote, você expande essa maquete, e uma vez a maquete estando colocada no lugar, aí agora você pode entrar dentro dela e ver o que vai acontecer depois que estiver pronto. Então, você está com óculos de realidade virtual, onde você está entrando, na verdade, no lote, você está andando fisicamente por ele, e à medida que você vai entrando, você é capaz de perceber como é que vai ficar aquilo depois de pronto. Se isso te agrada, se isso não te agrada, etc e tal. É, eu não sei se vocês já assistiram no Netflix, para a gente falar de realidade expandida, tem uma série chamada O Problema dos Três Corpos. Esse aqui é o óculos de realidade virtual que eles usam lá, tá? É bem interessante. Para quem gosta de realidade virtual, de entender um pouquinho, isso aqui é ficção científica pura, tá? Mas uma vez com o capacete de realidade virtual, eles são capazes de entrar num mundo de realidade virtual absolutamente com todas as percepções possíveis. É, isso é algo que ainda não está disponível para a gente, obviamente. Mas então, esse negócio assusta, né? Tem umas coisas que de vez em quando a gente fica, opa, pera aí, como é que é isso aí mesmo?
Mas o fato é que parece que buga a cabeça da gente, né? A gente quer ir, não interessa, não percebe direito, mas não é bug, não. É interessante a gente tentar imaginar quais são as aplicações que a gente pode enxergar para o nosso trabalho, como é que a gente se insere nesse processo como um todo. E eu lembro que há 20 anos era impossível a gente idealizar as tecnologias que a gente tem hoje. E hoje não dá para a gente pensar num sistema de saúde ideal que não contemple a utilização dessas tecnologias. É isso. Ainda temos 5 minutos para poder trocar uma ideia. Eu fico à disposição de vocês. Agradeço aos heróis da resistência que chegaram até o final desse terceiro dia de curso. E foi uma honra, um grande prazer poder estar aqui com vocês durante essas 3 semanas. Muito obrigado, gente. Professores, eu acho que tem um comentário ali que o Murilo fez que é interessante. Como é que seriam as implicações éticas, inclusive durante a análise de processos, sendo usado a AI dessa forma, sendo usando essas novas tecnologias? Como é que fica esse outro lado? A responsabilidade vai ser sempre do médico que aceita utilizar ou não. Tudo aquilo que a gente utiliza como auxílio tem que passar pelo crivo do médico que aceita fazer aquilo e toma uma decisão baseada naquilo. Não dá para terceirizar a responsabilidade. Mas eu peguei isso aqui de tal lugar. Ok, mas se você aceitou isso e julgou que isso era adequado para o seu paciente, em última instância, a responsabilidade ainda continua sendo sua, né? O professor Nelcivone levantou a mão. Que bom vê-lo aqui, professor. Tudo bem? Como está? Muito bem, Você me ouve bem? perfeitamente. Então, primeiro eu gostaria de parabenizar vocês, né, pelo curso. Eu estou aí desde o do primeiro momento e participei de todas as aulas. Inclusive, você citou meu nome na primeira aula, mas aquele dia eu não quis falar nada, que eu estava um pouco cansado. Mas então, foi muito bacana, eu aprendi bastante. Você sabe que eu sou um apaixonado, né, pela tecnologia. Não Desde assim, sempre. a tecnologia pela tecnologia, mas o que ela pode trazer para a gente de utilidade, né? O benefício para o paciente, melhorar a qualidade da assistência e tal. E hoje eu tive uma experiência interessante. Eu estou lá. Atualmente eu faço consultório no Hemolabor, né? Então eu atendo e lá Uhum. a gente usa para atender o sistema TASI, que tem agora também um módulo para teleconsultas mas assim, a adesão por parte dos pacientes ainda é muito pequena, então é muito. E quando eu abro o programa no navegador, eu já abro também as ferramentas de inteligência artificial, né? Essa que você citou aí. Eu uso todas elas, o Claude, o OpenOffice, o OpenEvidence, o Gemini e o ChatGPT e por aí afora. Hoje eu tive um caso interessante. Eu atendi uma moça e tinha um caso assim, um polimorfismo genético benigno, mas que já tem anos que ela faz o acompanhamento, né? E isso traz muita preocupação para ela. Então, no final da consulta, eu resumi a historiazinha dela e coloquei no aplicativo, no Code, e pedi para ele gerar um documento para entregar para essa moça, para quando ela fosse ao médico, ela levar aquele documento. Eu fiquei impressionado assim como ele gerou um documento assim de alta qualidade, né? Eu fiz a crítica do documento e falei, eu não escreveria melhor que isso daí, não. Ficou ótimo. Aí eu imprimi e falei, toda vez que você for ao médico e ele questionar alguma coisa, você leva esse documento aqui sempre com você, para esclarecer sua condição para ele. Mas então eu queria só dar um exemplo de que ajuda a gente bastante, né? Então, ajuda e ajuda bastante mesmo, né? É isso. Aham, Bem aplicado, aham. ela efetivamente é capaz de aumentar a nossa capacidade. É Ela verdade. permite com que a gente faça uma produção Uhum, extremamente interessante, inteligente, num prazo muito curto. Né? Quanto tempo o aham, senhor levaria para escrever isso, para poder revisar tudo isso? Quer dizer, ele gera aquilo em segundos
E o tempo que a gente Ah, leva para revisar é muito menor do que o tempo que a gente levaria para escrever. Então, é. é realmente saber aplicar que faz toda a diferença. Obrigado, professor. Obrigado pela Obrigado. presença, Então, eu só pela queria honra. dar esse depoimento e parabenizar vocês pelo curso. Obrigado de coração. Um abraço. Acho que tem. O Glass Health, o Vitor colocou. O Glass Health mudou, Vitor. Eles mudaram um pouco o foco deles. Eles foram comprados por uma empresa e estão agora fazendo uma coisa diferente. Quando a gente falou do Glass Health lá atrás, ele tinha uma característica que hoje ele não tem mais. É interessante a gente acompanhar como essas coisas mudam também. Eu vi o comentário da Cristiane aqui. Como vai funcionar os agendamentos para as consultas com especialistas pelo SUS? Segue sendo por regulação? Cristiane, isso é a respeito do Telesaúde Goiás ou em geral? Se você puder esclarecer para a gente, fica mais fácil de responder. O Alexandre, só pegando o gancho daquilo que eu falei com o que você falou, né? A questão das tecnologias imersivas na saúde mental, né? Eu Uhum. confesso que ainda não vi nenhum grande estudo falando, né, do real impacto disso. Mas eu acredito que, pensando em coisas que já existem, né, e a curto prazo, a saúde mental, comportamentos fóbicos, né, talvez seja a primeira utilização dessas tecnologias imersivas, assim, pelo que eu estava lendo. Tem gente que está fazendo terapia com chat GPT. A pessoa paga lá $20. Sério, não é brincadeira não. Eles pagam $20 por mês para ter Ah, acesso ao chat GPT completo e acesso à voz. Então ele começa, porque hoje eu tô assim, tô assado, o que que você acha? Aí o ChatGPT discorre sobre aquilo, aí ela fala de novo, o ChatGPT fala de novo. Tem gente fazendo terapia com o ChatGPT, substituindo o é, psicólogo. é aquele filme, né, o Her, já assistiu aquele filme Sim, sim. Rafaela? Agora tá com áudio. Olá, tudo bem? Tudo bom? Queria parabenizar em relação ao curso, tem sido muito enriquecedor. E também tem uma pergunta, assim, falamos um pouco sobre, vocês falaram um pouco sobre essa realidade mais imersiva, né? E eu queria saber em relação à telemedicina ali, como que ela às vezes pode ser aplicada dentro da telemedicina, se só por ser uma tecnologia imersiva, ela pode ser considerada ou não, ela tem que realmente encaixar dentro de uns blocos, por exemplo, teleconsulta, telepropedêutica, essa questão mais à distante. Eu queria só saber como que seria, né? Existem vários modelos, várias formas de fazer isso. Na verdade, quando a gente vai dar uma aula assim, quando o Conselho Federal de Medicina cria uma resolução, eles meio que têm que criar caixinhas e tentar fazer as coisas enquadrar dentro dessas caixinhas, né? Então, a caixinha da teleconsulta, ela existe quando eu estou conversando diretamente com o paciente. A caixinha da teleconsultoria é quando eu estou conversando diretamente com outro profissional de saúde. A caixinha do telediagnóstico, o paciente não está na história, é o exame puro que vai ser laudado. A, a, a inteligência artificial, ela permeia tudo isso, né? Então, você tem a inteligência artificial permeando o telediagnóstico, você tem a inteligência artificial permeando a escrita de laudos. O professor Nelcivone deu o exemplo dele agora, de como ele utilizou um, uma das LLMs para poder fazer um resumo do quadro de polimorfismo genético que aquela paciente tem, explicando o que, que é Uhum, cada um daqueles genes e quais seriam as possíveis implicações de cada uma daquelas alterações genéticas da paciente dele. Mas você tem, por exemplo, hoje, soluções que você compra e você faz a sua consulta normalmente com o paciente, você deixa o microfone ligado. E você conversa com o paciente, faz as perguntas, faz o exame, etc e tal, e no final ele gera um relatório da sua consulta. Ele pega os dados mais importantes e faz um resumão da sua consulta que você pode só copiar e colar para dentro do seu prontuário. Ou uhum, imprimir, assinar e entregar para o paciente.
se ele quiser um relatório da consulta dele. Então, você pode customizar isso de formas diferentes. Isso é um pouquinho diferente da realidade das tecnologias imersivas. A tecnologia imersiva, onde você vai utilizar a realidade virtual, então, há muito tempo atrás surgiu um aplicativo, uma startup chamada Second Life, ou Segunda Vida. Bem, As eu pessoas joguei quando criavam. surgiu. Isso, as pessoas criavam um avatar, compravam um lote dentro dessa conta lá, construíam uma Uhum, casa lá dentro, se tornavam o que eles queriam lá dentro. E lá dentro tinha clínica, tinha hospital, as pessoas se consultavam lá uhum, dentro. É uma realidade imersiva, que obviamente naquele momento não tinha muito a ver com a realidade real nossa, não dava para fazer uma translação disso. Mas se você pega, por exemplo, existe um fundo de Dubai que criou o primeiro hospital virtual dentro do metaverso. Então, quem tem um avatar dentro do metaverso e quiser se consultar, ele pode se consultar efetivamente com um especialista real do uhum, hospital deles, através desse hospital virtual que eles criaram no metaverso. Isso ainda é algo assim para quem é muito interessado em tecnologia, quem quer viver uma novidade, uma experiência, mas isso não tem aplicabilidade prática ainda. Mas essas uhum, tecnologias, elas mostram como a gente vai poder evoluir no processo de interação com os nossos pacientes de formas distintas. Então, assim, uma forma que você consegue ver de cara como é que a realidade aumentada e virtual funciona, telereabilitação. Você consegue reabilitar um paciente remoto. Imagina um paciente uhum, que mora numa cidade distante, mas que pode ter acesso a um equipamento de realidade virtual. Você pode prescrever para ele exercícios que ele vai fazer a partir do que ele está enxergando na realidade virtual. Os ápticos que ele segura, eles são capazes de calcular a velocidade com que ele está levantando o braço, a angulação que ele está fazendo e corrigir. Não, abre mais. Não, abaixa a mão. Não, estica mais o braço porque ele consegue calcular como é que está o movimento daquele áptico sendo feito dentro do exercício que uhum, foi prescrito. Então, telereabilitação é algo absolutamente já existente para que você possa utilizar a realidade virtual e aumentada para poder trabalhar. A telepsicologia, a telepsiquiatria também podem se valer muito disso. Da mesma forma que você faz uma videochamada, você pode fazer uma videochamada em realidade virtual e aumentada. Você pode se ver dentro do consultório do seu terapeuta. uhum, Para algumas pessoas, isso uhum, talvez traga mais conforto. Necessário? Não, nem um pouco. Mas possível. Então, dentro do mundo de possibilidades, começam essas diferentes experiências para ver até que ponto isso pode vir ou não a ser útil, vir ou não a ser uhum. adotado como algo de maior frequência. Entendi. Não sei se respondi o que Obrigada. você perguntou. Respondeu sim. Obrigada. Pessoal, então a gente vai chegando aqui ao final do nosso último encontro. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Naturalmente, o tempo não permite a gente aprofundar da forma que a gente gostaria, mas a gente entende que esse primeiro momento aqui para vocês é uma oportunidade de aprofundar, né, e de entender um pouquinho do que vem acontecendo. É, Vocês têm os contatos nossos aí no vídeo, meu, do Alexandre. O Telesaúde Goiás também, né, está à disposição de vocês, caso não queiram conhecer, visitar, entender como funciona, através de nós ou através do site. É, e a gente não está falando de algo futurista ou novo, né? A gente está falando de um projeto desde 2007, que muita gente ainda não conhece. Então, é isso. Estamos aqui de braços abertos, né? E o Telesaúde Goiás está de portas abertas também para todos vocês. É isso, né, Alexandre? É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Feliz Dia das Crianças para todo mundo. E até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.